Olá, caros boleiros, quem fala aqui com vocês é Nicolas Araújo, jornalista e diretor do blog do esporte aqui para vocês. E eu tô trazendo um vídeo aqui para o canal do YouTube, vou tentar ativar este canal aqui com alguns conteúdos esportivos para vocês. Inicialmente trazendo vídeos mensais aqui para vocês no canal, escolhendo uma temática que seja importante para a gente comentar aqui. Seria meio que um ponto de opinião que a gente acompanha lá no blog, que eu trago para vocês textos opinativos sobre o esporte em si, seja futebol, basquete, vôlei, o que for. Então eu trarei meio que um ponto de opinião para vocês aqui dentro deste canal aqui do YouTube. Então eu vou ativar este canal, já está totalmente aqui ativado já faz algum tempo, tem alguns vídeos aqui no canal de reportagens que eu fiz durante alguns anos, mas o canal estava parado, então eu resolvi trazer algumas coisas interessantes aqui para vocês. Tentarei trazer vídeos mensais aqui para vocês, começando neste mês de abril, trazendo este vídeo aqui para vocês. Eu não poderia deixar de falar outra coisa, de iniciar este canal aqui, da gente falar sobre o esporte na pandemia. Como que é que o esporte está se resolvendo dentro desta pandemia? Eu acho que principalmente a gente precisa analisar o que é muito claro e muito clássico dentro do esporte brasileiro, que é o futebol. Cada estado está com a sua regra dentro do esporte. Nós tivemos aí uma paralisação dentro do futebol paulista. O futebol carioca não tá uma coisa mais ou menos ainda que não se sabe para onde que vai. E outros estados também estão com algumas pausas, outros estão continuando. Então cada um está fazendo de uma maneira. Enquanto essa pandemia que não se resolve dentro do Brasil, aí a gente parte até para uma questão de discussão de saúde política, o futebol tenta de alguma maneira resolver tudo isso. Nós tivemos um grande impasse entre a Federação Paulista de Futebol e o governo do estado, porque o governador João Dória falou que era para parar tudo. O futebol é para parar pelo menos pelas 3 próximas rodadas, mais ou menos ali uns 15 dias que o futebol ia ficar parado, de 15 a 20 dias mais ou menos. E aí o que aconteceu? A federação, de primeiro momento, tentou resolver essa situação, conversando com o governador, que não foi redutível em relação a isso, falou que o futebol precisava parar, dando a entender, uma explicação em relação a isso, é que se o futebol parasse, outras atividades que também costumam acontecer aglomeração, como é o caso, por exemplo, das instituições religiosas, também teriam que parar por causa disso. Posteriormente, alguns clubes pensaram em entrar na justiça para que a justiça pudesse liberar o futebol dentro do estado, e nós tivemos no final de março uma definitiva da federação. Uma definitiva entre aspas, porque aí a federação falou que ia se comprometer a resolver isso, a ficar esse tempo determinado do governador para que não houvesse prática de futebol, para que o Campeonato Paulista continuasse parado, mas aí horas depois que aconteceu este pronunciamento, foi anunciado que 2 jogos iriam para o estado do Rio de Janeiro, para ser mais exato, na cidade de Volta Redonda. E aí fica aquele impasse, o que realmente a Federação Paulista quer. Quer cumprir com o calendário, não importa como, se tiver que jogar em outro estado vai jogar, ou então vai respeitar as diretrizes do governo do estado e vai parar o futebol. Uma coisa é clara, nós passaremos por problemas nos esportes, independente de qual for, ainda com o agravamento desta pandemia, porque o nosso cenário não é dos melhores, e se compararmos com o cenário de 2020 para o cenário de agora, é um cenário já bem pior do que nós estamos vendo, porque há quase um colapso dentro da saúde do país e a gente não vê uma boa perspectiva para tudo isso. Acontece também paralisações e algumas suspensões de outros esportes, como a questão do vôlei e também do futsal. O futsal, em específico, fez uma bolha para poder competir Taça Brasil, por exemplo, e a Superliga tenta jogar aonde consegue. A Superliga masculina conseguiu encerrar a primeira fase, vai jogar agora as semifinais e há uma expectativa de que a Superliga consiga encerrar no que foi determinado.
tanto a masculina quanto a feminina, e vamos ver o que acontece. Também tivemos a disputa no mês de março da Libertadores feminina, de futebol feminino, com a vitória da Ferroviária. A equipe derrotou o América de Cali na decisão e levou pela segunda vez a taça do torneio. Lembrando que a Libertadores feminina é com times reduzidos, esse ano foi com times reduzidos, e ela sempre acontece em uma sede única, não acontece da maneira que joga, por exemplo, os homens. Elas acontecem numa sede única, elas param todas as competições para disputar a Libertadores e aí, posteriormente ao encerramento da Libertadores, as equipes podem voltar a jogar o futebol nos seus países. É o que acontece, por exemplo, com o Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino, que teve que ser adiado, tendo início no dia 17 de abril. Também a expectativa para 2021 é as Olimpíadas de Tóquio, que não aconteceram em 2020. Foi anunciado na penúltima semana do mês de março a liberação para que atletas pudessem entrar na cidade de Tóquio, que estava vivendo uma fase de emergência. A própria organização da Olimpíada falou que não haverá torcedores de fora e que pode realizar um esquema de vacinação para quem for aos estádios ou às arenas das Olimpíadas. Correu-se o risco, como todo mundo sabe, de que nem em 2021 aconteceria as Olimpíadas. Mas o presidente do Comitê Olímpico Internacional, Thomas Bach, garantiu que vai acontecer as Olimpíadas. O primeiro-ministro e também responsáveis pelas Olimpíadas precisaram deixar o cargo por suas falas homofóbicas e racistas, o que causou um pouco de desentendimento e também dor de cabeça para o comitê. O que sabemos é que está tudo planejado e tudo vai acontecer no cronograma determinado pelo Comitê Olímpico e também pelo Comitê Olímpico local. Agora, se vai haver vacina ou não, aí já é um outro esquema. O Brasil, por exemplo, inicialmente falou que não iria vacinar os atletas que iriam para Tóquio. Posteriormente, o governo falou que vacinaria os atletas que são militares, o que também causou um pouco de polêmica pela questão do esquema de vacinação, que está priorizando as pessoas mais velhas, e também que seria um privilégio para os atletas que defendem o país receberem a vacina, seja qual for, possivelmente a produzida pelo Instituto Butantan. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixa o joinha que ajuda bastante. Se inscreva aqui no canal e compartilhe este vídeo. Então, lembrando a vocês que vou trazer vídeos mensais aqui para o canal do Blog do Esporte, trazendo o assunto que mais se destacou no mês anterior e também esperando o comentário de vocês aqui embaixo para saber qual que é a temática que vocês querem que eu traga aqui para o canal. Ok, gente? Então, até o próximo mês, até o nosso próximo vídeo.